Foi como se uma bomba tivesse explodido em plena mesa redonda da televisão. Em poucos minutos, o que deveria ser apenas mais uma análise esportiva se transformou em um espetáculo de ataques, farpas e olhares atravessados. A discussão entre Mauro Betting e Mano soou como algo maior do que um simples embate de opiniões, quase como se fosse ensaiado para incendiar a torcida. Quem assistia não via apenas dois comentaristas divergindo, via um roteiro cinematográfico de traição e provocação. E a cada frase jogada no ar, o clima ia ficando mais denso, mais pesado, mais teatral. O público que ama futebol começou a se perguntar até que ponto aquilo era espontâneo e até que ponto era armação para gerar audiência e desestabilizar o Palmeiras. Primeira revelação. A discussão entre Mauro Betting e Mano teria sido mais do que uma troca de opiniões. Segundo vozes dos bastidores, tudo pode ter sido um movimento calculado para provocar revolta da torcida palmeirense. Fontes próximas garantem que o debate foi conduzido como uma espécie de isca, um teatro para que a comunidade alviverde explodisse nas redes sociais. O que parecia espontâneo talvez fosse apenas um roteiro bem ensaiado. Há quem diga que o objetivo era testar até onde a paciência do torcedor iria quando seu clube é colocado em xeque diante das câmeras. Segunda revelação. Há rumores persistentes de que programas esportivos estimulam narrativas polêmicas para inflar a audiência, mesmo que isso signifique atacar diretamente a honra de um clube. Jornalistas independentes revelam que existe um consenso silencioso em parte da imprensa para minimizar o feito de 1951, justamente para provocar a ira da torcida palmeirense. Seria uma estratégia cruel, um jogo midiático que transforma a história em entretenimento barato. Dizem por aí que a ideia é manter sempre o Palmeiras em pauta, mas não pela grandeza, e sim pela polêmica, pelo incômodo. O feito de 1951, que muitos defendem como legítimo título mundial, vira munição de guerra na boca de quem sabe exatamente como cutucar a ferida do torcedor. Terceira revelação. Fontes independentes afirmam que a produção sabia desde o início que esse debate explodiria. Mesmo assim, decidiram colocar tudo no ar para alimentar rivalidades. Áudios supostamente vazados indicam que dirigentes rivais teriam se articulado nos bastidores, levantando dúvidas públicas sobre a legitimidade da estrela. A intenção seria clara: constranger a diretoria alviverde e, ao mesmo tempo, reforçar a narrativa de que o Palmeiras nunca teve um título mundial de verdade. Esse jogo, quase cínico, transformou uma conquista histórica em alvo constante de chacota nacional. A produção, sabendo do peso dessa ferida, teria se aproveitado de cada detalhe para viralizar a discussão e manter a audiência em alta, enquanto a rivalidade se intensificava. O mais alarmante é que não se trata de uma simples coincidência. Há quem diga que tudo foi arquitetado para reacender um ressentimento antigo, criando uma guerra de narrativas que rende engajamento fácil. A cada nova provocação, mais torcedores caem na armadilha de comentar, reagir e compartilhar, aumentando os números de audiência. Nos bastidores, supostamente, até mesmo patrocinadores teriam comemorado o aumento de visibilidade, já que qualquer polêmica envolvendo o Mundial de 1951 gera ondas de repercussão que extrapolam o futebol e invadem o noticiário nacional. O Palmeiras, dessa forma, acaba servindo como personagem principal de uma novela repetida, onde sua conquista histórica vira combustível para cliques. A dúvida que resta é se a diretoria do clube realmente não percebeu a armadilha, ou se o silêncio calculado também faz parte do jogo, permitindo que a ferida continue aberta e seja explorada sempre que conveniente. Esse é apenas o início do quebra-cabeça. A sensação é de que algo muito maior está sendo jogado diante dos nossos olhos. Mas ninguém consegue dizer com certeza quem são os verdadeiros arquitetos desse espetáculo. No próximo bloco, os ataques ganham tons ainda mais sombrios,
e as provocações escondem mensagens cifradas que podem revelar um esquema ainda mais profundo. Quarta revelação. O ataque direto de Mano chamando Mauro de assessor pode ter sido muito mais do que um improviso em meio à discussão. Há quem garanta que essa fala foi ensaiada para viralizar, gerando cliques e dividindo opiniões. O detalhe curioso é que a provocação de Mano, insinuando que Mauro atuava como assessor do clube, soou como um recado cifrado. Um recado que, segundo vozes maliciosas, poderia revelar um jogo sujo maior do que parece. A frase não apenas expôs Mauro diante do público, como também levantou suspeitas de que o debate já havia sido planejado em detalhes. Um ataque certeiro, cirúrgico, feito para explodir na internet e criar a narrativa de que existe uma relação obscura entre jornalistas e clubes. Para muitos, o objetivo não era apenas atingir Betim, mas sim lançar dúvidas sobre toda a imprensa esportiva. Alguns analistas afirmam que o timing perfeito da fala de Mano, combinado com a repercussão imediata nas redes, sugere algo maior, talvez até uma estratégia previamente desenhada em reuniões secretas, onde cada palavra foi escolhida para alcançar o máximo de impacto. O ataque, disfarçado de espontâneo, pode ter sido apenas mais um capítulo de uma engrenagem que transforma programas esportivos em arenas de espetáculo e guerra psicológica. Quinta revelação. No fim das contas, a maior vítima teria sido a torcida palmeirense. Usada como combustível de um espetáculo midiático, a comunidade alviverde viu sua história ser transformada em produto de audiência. Supostamente, a intenção final era transformar o Mundial de 1951 em piada nacional, garantindo cliques, audiência e rivalidade às custas da honra do Palmeiras. O torcedor, que sempre defendeu com orgulho o título, se viu de novo colocado na posição de alvo, manipulado por uma engrenagem que só pensa em números e engajamento. A dúvida cruel que fica no ar é se o Palmeiras será eternamente usado como o vilão conveniente para vender polêmica. O silêncio dos dirigentes apenas aumenta a sensação de que tudo não passa de um espetáculo orquestrado, no qual a paixão do torcedor é explorada como se fosse apenas mais um produto. Há ainda quem diga que a estratégia não mirava somente o Palmeiras, mas servia para distrair a opinião pública de outros escândalos recentes do futebol brasileiro. Enquanto a torcida se revoltava com a humilhação do título, outras questões mais graves, como negociações suspeitas de patrocínios e bastidores políticos da CBF, ficavam em segundo plano. Esse redirecionamento de foco seria uma tática clássica, segundo estudiosos da mídia esportiva, que apontam como o debate sobre o Mundial de 1951 sempre ressurge em momentos estratégicos, quase como uma cortina de fumaça. O mais intrigante é que, apesar da revolta, a engrenagem sempre se repete e o torcedor, consciente ou não, continua alimentando a máquina que o transforma em alvo. E você? Acredita que essa discussão foi espontânea ou um teatro cuidadosamente ensaiado? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e não esqueça de deixar o like para fortalecer o Vestiário Oculto FC.